Olá, boa noite, tudo bem? Oi, João, já vou te enviar o convite. Vamos lá. Aí. Boa noite, Ana Maria Rosa. Boa noite, João. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo certo com você? Tudo Me ouve jóia? bem? Me vê bem? Tudo certo? Sim, tá jóia. Estão me ouvindo bem também? Aí, o pessoal tá entrando. Ah, eu tava aqui na correria, estudando. E aí, João também, né? Eu também. Ó, sempre do lado aqui. Ontem o Rodrigo falou, você não acaba nunca de estudar para a gente vir continuar o projeto. Eu falei, não acaba, a gente estuda Nunca vou parar. Formado, não para. Não formado, estuda para sempre, não adianta. Parou e exatamente, enferrujou. é verdade, tem razão, João. Primeiramente, vou agradecer, viu, João? Você foi muito receptivo, né? Se prontificou de vir conversar com a gente. Eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda, tem bastante gente nova por aqui. Eu sou a Michele. Eu sou, tenho 47 anos, sou casada, tenho três filhos, sou uma pessoa adulta com diagnóstico tardio de autismo e TDAH. Eu sempre me achei estranha e tratei mil e uma coisas, transtornos, e só há 2 anos atrás que eu fechei o diagnóstico, mas por conta da investigação do meu filho, e aí eu fui investigada e aí muitas coisas fizeram sentido, né? A gente às vezes fala por quê ir atrás de alguma coisa, mas a gente tem que ir sim. Tem mesmo. E Pra se entender, né? aí veio a, a pandemia, aquela coisa toda junto, né? E aí, apesar de ter muitas coisas ruins, né? A gente teve muitas perdas, mas eu acabei tendo um tempo para me descobrir. E acabei tendo a Julieta, eu estava sofrendo um luto com minha. Eu tinha duas poodles, 20 anos, imagina, a mãe e a filha 16. Eu perdi elas bem próximo. E nossa, e você sabe que eu estava vendo essa história, não tenho que, né? Até hoje. Aí uma amiga ficava com dó, ela falou assim: ah, você tem que pegar outras. Tem que pegar outro. Eu falei, não adianta, eu não quero mais, porque eu sofro muito com os animaizinhos. Depois eles vão ficar velhos, vão morrer, eu não quero mais sofrer. Mas ela Sim. me levou num canil de uma moça aqui que ela cria pug. Aí você vê aqueles bebezinhos estavam no quentinho lá, tinha acabado de nascer, né? Aí eu já queria levar para casa. Aí eu não contei para ninguém aqui que eles falaram, imagina, não pode comprar cachorro, tem que adotar. E aqui é complicado que eu vim morar num apartamento, né? E no fim eu acabei pegando a Julieta nessa época da pandemia. Ela nasceu em abril de 2020. E foi para mim um alívio que depois de toda essa, né, luta que eu tive, descoberta do diagnóstico, tudo, e ela foi um conforto. E o duro é que ela não socializou, né? Ela ficou comigo dentro de casa e acabou o período, né? Ela foi sair quando já estava depois de um ano adulta. Então aí que começou meu sofrimento para conseguir sair com ela. O cachorro não conhecia ninguém. Começou a sair e ainda viu o povo de máscara, pensa. Sim. Aí é complicado. Aí eu fui estudar e pesquisar, mas, João, aqui no Brasil não se acha nada assim concreto. Cada hora eu estava vendo assim, ah, não, agora sim. Eu falei, agora esse, nossa, está falando isso. Não. Aí você via estudos, nada assim, não tinha base científica, nada. E eu não Acho parei, que, né? assim, o lado bom e o lado ruim da ciência é meio dualístico, porque é que nem ovo. Uma hora é bom, outra hora é ruim. Agora o ovo faz bem, agora o ovo faz mal. É. A gente, assim, é o que eu tava falando, tem que estudar sempre porque tem que estar sempre se atualizando. Então, aí um fala animal de assistência emocional, outro lugar eu vi animal de apoio, outro lugar eu vi animal de serviço.
Falei, gente, então eu fiquei maluca. Aí recorrendo a vocês, eu falei, ai, não tem problema, que eles estão longe, estão em Santa Catarina, né, João? Eu não sei se o pessoal já, todo mundo que está aqui te conhece, se quiser falar um pouquinho, senão eu vou ficar falando aqui. Não, beleza. Vamos lá, rapidamente, só para a gente não perder tanto tempo também com a apresentação, vamos papear logo, né? Meu nome é Vamos. João, eu treino profissionalmente cães há 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Desde o início eu sempre trabalhei com uma grande variedade de cachorros, né? Então sempre cachorro de proteção, cães pet, cães de terapia, depois cães de assistência e assim por diante. Hoje em dia eu dou bastante curso para profissionais da área pet, e também faço formação de cães de função de maneira geral. Cães de proteção familiar, cães de terapia, cães de assistência, cães de esporte e assim por diante. Sobre a primeira lacuna que já ficou, que é essa nomenclatura, É, às vezes acontece muito uma confusão por uma questão da nossa língua ter adaptado algumas versões da língua inglesa de maneira diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos e países de língua inglesa de maneira geral, quando a gente fala service dog, eles querem dizer um cão de assistência, não o que a gente entende como um cão de serviço. Um cão de serviço aqui é algo muito generalista. Um cão de serviço pode ser um cão de suporte emocional, pode ser um cão de terapia, pode ser um cão de assistência. Então, um cão de serviço é um guarda-chuva enorme, digamos assim. Lá não, cão de service dog é um cão de assistência. Né? Então, depois desse grande guarda-chuva, digamos assim, a gente tem os cães de intervenção assistida, que aí entra atividade, educação e terapia assistida, que seriam os cães de terapia. Temos os cães de assistência, que seriam, entre aspas, um cão-guia, mas para outros transtornos, outras síndromes, outros diagnósticos. Né? Então, aqui entram, por exemplo, os cães de assistência para autismo, cão de assistência de mobilidade para cadeirante. Então, cães de assistência daí de maneira geral, de novo, entre aspas, um cão-guia, mas para outras situações. Né? O próprio cão-guia é um cão de serviço, mas à parte também. E aí a gente vai. Então, um cão de serviço aqui no Brasil é algo amplo, né? é. E daí a gente tem cães de intervenção assistida, atividade, educação e terapia, cães de assistência, o cão-guia e assim por diante. Outro ponto também que vale a pena a gente citar que é o cão de suporte emocional. O porquê que foi criado essa nomenclatura? Basicamente é um cão de companhia, para ser bem sincero. Mas é um cão de companhia que foi pego com um propósito em específico. Na prática, ele não tem necessidade de um treinamento, ele não tem necessidade de documentação e assim por diante. Então, por isso que as companhias aéreas, algumas redes de hotéis, shoppings e etc., não aceitam cães de suporte emocional e somente cães de assistência. Porque o cão de assistência, ele necessariamente tem que ter passado por um processo de treinamento, tem que ter tido uma socialização muito extensa e muito generalizada. Ele é um cão que, assim, ele tem que estar 100% apto a estar em qualquer ambiente da sociedade com qualquer estímulo ao redor dele. O E que tem, o cão de suporte emocional não necessariamente precisa. e tem que ser de filhote. Esse cão, assim, ele para suporte emocional, apoio emocional, ele tem que ser adestrado desde de pequenininho, de filhote, ou eu consigo um cão já, tipo a Julieta, eu penso que Uhum. foi toda a minha Sim, investigação no caso dela. Que agora ela está com tá. 2 anos, mas quando ela começou, tentamos o adestramento, foi há 6 meses atrás o início. Sim. Tá. Tudo vai depender da necessidade que o assistido, que o paciente tem. E também o perfil específico que o cachorro tem. Né? Vou dar um exemplo com cães de proteção que fica um pouco mais fácil, tá? Imagina que num sistema de segurança tem algumas situações para a polícia ou para alguém que uma pistola, um revólver vai resolver. Agora, em outras situações, eu preciso de um rifle, ou eu preciso de uma arma de precisão de longa distância. Então, depende de qual funcionalidade. É que nem um cachorro de proteção familiar, um cachorro de polícia, um cachorro de guerra, são níveis diferentes. Para o cão de suporte emocional, cão de assistência, vão ter níveis também diferentes, digamos assim, de função desses cães. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um cachorro que vai ter que alertar crises convulsivas, ou de um cachorro que vai ter que ter várias tarefas domésticas por uma questão de mobilidade física do assistido dele. É muita coisa para se fazer se não se começar muito cedo. Né? Aham. Então, quanto maior a necessidade que eu tenho daquele cachorro ajudar a pessoa, mais cedo o trabalho tem que começar.
Entendi. E quanto à raça, ontem a gente começou a falar sobre isso. Eu tinha certeza que tinha que ser o Golden, né? Né? A gente vê muito, né? E aí o Rodrigo começou a falar, daí ele falou, pergunta para o João amanhã. Aí ele falou um pouquinho do Golden, mas eu vi os seus cães, né? São fantásticos e vi tinha no colégio lá uma poodle, aquela caramelo. Eu não vou Sim, lembrar. aham. E ela foi treinada por vocês? Está sendo? Não sei. Ela Ela já vai. foi, era um cão de companhia, um cão pet, assim. Sim. E mesmo assim, vocês fazem o adestramento para cão de família, para ensinar comportamento assim, para obedecer o dono, assim. Sim, são Ah, duas perguntas, né? Sobre o que o colégio faz, sim. A gente sim. tem programas para diferentes tipos de cachorro, desde Ah, um cão pet, desde um cão de companhia, até a formação de um cachorro de assistência, um cão de proteção, e aí vai. Tá? Então, tem todos os tipos de serviço. Além disso, né? A tua primeira pergunta foi em relação à raça dos cães de assistência, perfeito? uhum. Sobre isso, não necessariamente precisa ser um Golden. A gente tem a Twix Informação, que é uma labradora, por exemplo. As cães de assistência, eu ainda não formei American, mas já formei alguns Americans bons de terapia, né? Então depende muito da situação onde o cachorro vai atuar. Por exemplo, se eu for falar de uma pessoa que precisa muito de uma aprovação social, ela precisa ser bem vista assim que chegue, ela queira essa interação, é bacana que eu tenha um Golden ou um Labrador, porque eles por si já são a atração já é um evento, né? Tu vê um É, Golden entrando por uma porta, já é o evento. Então, é. nesse caso, a raça, essa estética, esse estereótipo positivo, é muito importante para aquela pessoa em questão. Mas tem outras situações, por exemplo, imagina que uma pessoa com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, alguma situação assim, que por ela se sentir insegura, ela tem alguma crise desencadeada. Será que só pelo fato de eu colocar um cachorro, logicamente, equilibrado, selecionado, o mesmo perfil que o Golden teria, mas com Uhum. aquele estereótipo de cara de mal de um American, será que aquela pessoa não se sentiria mais confiante e as crises não iriam diminuir? Então depende de como que eu quero a percepção da pessoa em relação à sociedade. Como que a pessoa precisa ser vista. Entende? E aí o cachorro, pela questão de temperamento, de comportamento, a gente seleciona um indivíduo dentro daquela raça. Né? Então a raça vai me dizer muito mais um fator de aceitação social do que do desempenho do cachorro. Porque dentro da mesma ninhada a gente vai ter perfis de irmãos mesmo super diferentes. Então a gente consegue selecionar e direcionar melhor, independentemente da raça que a gente esteja falando. Você vai pegar escolhendo uma ninhada para fazer. E eu vejo muitos memes assim, escolhi aquele que estava mais no cantinho, quietinho. Vai ser o bonzinho, e é depois um terror, né? Uhum. Antissocial, tudo. E como que você vê, assim, já numa ninhada, vocês conseguem ver isso? Ou tem que acompanhar por um período? Assim, idealmente falando, quanto mais tarde a Ah, gente analisar um filhote, tá? Um filhote, sim, não é um cão adulto, melhor. Então, qual que é a idade ideal que eu gosto de conhecer os filhotes? 5 a 6 meses. Esse seria o ideal, digamos assim. Mas nem sempre isso é viável. Porque às vezes, num criador bom, 5, 6 meses já não tem mais nenhum filhote disponível, né? E dificilmente algum criador vai ficar durante 5 ou 6 meses com aquele cachorro. Então, existe um teste que se chama teste de Volhard, 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 tá? Vocês acham no Google facilmente, que é um teste realizado aos 49 dias. E ele te dá uma ideia de 10 traços de personalidade que aquele cachorro pode ter. Por exemplo, tendência de seguir o ser humano, tendência de retriever, que é trazer essas coisas ao redor, de volta, tem sensibilidade tátil, sensibilidade visual, sensibilidade auditiva. Então ele te dá um norte ali para te escolher esse filhote. uau, não sabia que tinha isso, não. Que legal. Tem. E aí? Muito bom. Assim, no caso, vocês, quando vocês fizeram aquele programa lá com aquele estudo com o Rodrigo na faculdade, e eram com pessoas adultas que tinham transtornos,
depressão, ansiedade, que estavam sendo também tratadas lá, né, no O hospital. primeiro ano, o primeiro ano sim, aham. Foram com adultos em depressão, quadro depressivo. E os cães já eram cães que estavam preparados para isso, ou nesse momento entra o que você falou, que não precisa ser adestrados, eles eram só sociáveis, vamos dizer. Assim, sendo muito sincero contigo, a gente fazia como dava para ser feito, porque na época era o que tinha disponível, mas não era o ideal. Então eram cães bem socializados, né, cães tranquilos, com um bom perfil, mas sem treinamento específico para estar ali atuando. Nessa época eu não fazia parte do projeto, né, eu ainda não estava incluído na pet terapia. Quando eu entrei, aí sim a gente começou a estabelecer a necessidade de treinamento e aí por diante. Mas até então, não, né? Lembrando que aí o cão de suporte emocional, ele mora com a pessoa. Naquele caso, era uma intervenção assistida. Eram cães que estavam fazendo atividade, educação. Naquele caso, não era terapia, mas poderia ser terapia assistida também. Uhum. Ah, legal. E no caso, os cães que moram com as pessoas, se a pessoa tem uma necessidade, vocês conseguem falar assim, porque o cão já é da pessoa, por exemplo, mas a pessoa Uhum. quer que ele se torne um cão de apoio, de assistência, tem como saber se aquele cão vai poder ser treinado ou adestrado, ou para Assim, você ó, na falar. minha prática, eu vou ser muito sincero, dificilmente isso é possível. Né? Porque o cachorro não foi selecionado, não vem, assim, dificilmente tem até saúde o bastante para se tornar um cão de assistência. Já começa por aí, quem dirá temperamento. Então existe uma tendência do cachorro ou ser inseguro, ou ser reativo, ou ser possessivo. Então, N problemas de comportamento que até podem ser gerenciados ao ponto de se tornar um cão equilibrado, um bom pet, mas a gente está falando de um trabalho. Né? Ele não. Então, não é justo eu cobrar um trabalho de um cachorro que não ama fazer aquilo ali. Então, por isso a necessidade de eu selecionar um cachorro que necessariamente tenha perfil para aquilo. Eu vou dar um exemplo prático. A Heaven é um cachorro de assistência. Quem quiser dar uma vasculhada no meu Instagram, vocês acham bastante coisa dela. Tem vídeo dela fazendo busca com o João. Ela trabalha pro João, ela conde assistência do João, que é um menino dentro do transtorno do espectro autista, que em crises sensoriais ele basicamente se esconde. Ele some mesmo. Então a Heaven é treinada para encontrar ele, né? A Heaven é uma cachorra que ela necessariamente, independentemente da situação, ela precisa ter dependência emocional do João. E eu não posso ensinar isso para ela. É maus tratos, é contra a natureza. Na verdade, eu não sei nem se é possível, porque é um traço dela, entende? Então isso é selecionado. Ela, em outro contexto, num contexto que ela não trabalhasse, ia ser uma cachorra que ia estar de fato sofrendo. Só que ela tem um contexto todo de vida que aponta uma necessidade que ela tem e que o João tem para aquele traço de temperamento, para aquele traço de identidade que ela tem. Então, a única maneira que a gente tem de ensinar um cachorro, imagina, um golden numa praia, areia, frango assado com gente comendo, bola, gente chamando, oh, que linda, meu Deus do céu, gente chamando, bolinha de frescobol, o mar inteiro, e ela, a única coisa que ela pensa em fazer é, eu preciso encontrar o João, eu preciso encontrar o João. Para eu chegar nesse nível de performance, para eu chegar nesse nível de vontade de trabalhar, isso é uma coisa genética, isso é algo selecionado. Não sou eu que sou um bom treinador ao ponto de ensinar isso para ela. Isso é dela, entende? Ela já tinha esse vínculo com o João? Ela já era dele? Ou ela foi selecionada para A ser? Heaven começou a treinar com 45 dias. Ah, Ela tá. saiu do canil e veio direto para o treinamento. Entendi. Nossa, muito bom. Eu vi, e ela conseguiu, né, sair com ele sem se distrair já, né? Tudo muito legal. Eu estava conversando com a. Ai, agora de nome não vou conseguir lembrar, mas ela ela fez curso com você. E sobre usar a guia, né, para adestrar, mesmo a gente com o pet de casa, de companhia, aí ela estava Uhum. falando uma coisa que quando eu comecei o adestramento da Julieta, eu tive que parar agora, mas enfim. E eu tento continuar aqui do meu jeito e deixar a guia, né, aquela guia que é retrátil, assim, também dentro de casa agora, no começo. Porque quando o cão, você coloca a guia para sair, ele tem
impulso de ansiedade, a minha cachorra tava trepando na minha perna, porque fica muito tempo sem sair, agora ela gosta de sair. Então, todo Uhum. dia é um tal horário, tem a rotina dela sair. Então, eu pegar a coleira. Aí ela falou assim: coloca e deixa a guia o dia inteiro, não, né? Não reforça esse sentimento de ansiedade no cão. E isso é Perfeito. trabalhado num cão desde pequenininho, ou dá para fazer com já os doidinhos, já então já. Todas Assim, essas questões de comportamento a gente consegue fazer com o cachorro independentemente da idade. Exclusivamente, né, cães senis, não é o cão idoso, o cão senil que já está num processo né, assim, de pré-morte, digamos assim, esses cachorros não. Mas qualquer outro cachorro, tenha 10 anos, 11 anos, 7 anos, 6 anos, 5 anos, é 100% plausível de a gente conseguir fazer uma boa obediência e equilibrar o comportamento do cachorro. Né? Mas num nível de se tornar um cachorro de função, aí não, a gente precisa de uma seleção genética um pouco mais intensa em cima disso daí. desde Mas pequenininho. essas questões de comportamento, tranquilamente, tá? A título de curiosidade, aí, né, normalmente a pessoa sempre fica se perguntando como que o cachorro aprendeu, né? Então, Aham, a ciência nos diz que foi o condicionamento clássico. Da mesma maneira que um cachorro, por exemplo, da primeira vez que ele viu uma ração na vida, ele teve que ver a ração para começar a ficar eufórico, salivar e etc. Depois de tanto que ele viu aquele cenário, é só tu mexer no pacote da ração, é só tu pegar o pote, é só tu abrir o armário que fica. Esse fenômeno de antecipação faz com que ele memorize as coisas. Então ele aprende que a guia gera o passeio. Ele antecipa o passeio com essa visão da guia. E como que ele desaprendeu, digamos assim, né? Por que que a gente coloca nele e deixa lá o dia inteiro? Por exemplo, se eu não tivesse que te lembrar agora que tu tá de óculos, a tua pele tava sentindo óculos? Tu tava sentindo óculos? Não, né? A não, gente esquece, esquece. né? A nossa pele esquece daquele sentimento. Aham. Da mesma Tá maneira que a guia. levando banho de Ele óculos. se chama dessensibilizar, exatamente. Entendi. Eu tinha, achava, né, nossa cabeça de mãe, achava que ia atrapalhar, vai confundir, coitada, vai achar que vai ficar passear, vou deixar ela esperar, ficar com a guia, né? E não, e como ainda tô no não, né, e puxa, não, e puxa, e a gente acaba, se não tiver com a guia, você acaba se perdendo ali, porque aí ela vai fazer uma coisa que você quer falar, daí você fala só um não. Aí não É. adianta se você não tiver. Então, assim, realmente a guia, você deixar o dia todo, é muito bom nessa hora aí. Só que, igual minha filha chegou hoje, ela falou: mãe, cuidado, não vai provocar um acidente deixando essa guia. Você tem que ficar olhando também, né? Você não vai deixar o Tem que cachorro ficar, sozinho quando você sai tem e. que ficar sempre Mas, olhando. principalmente essa que é retrátil, né? A gente tem que ter toda essa atenção. E você fala um pouco de tudo que vocês fazem lá no colégio. Você já falou lá de quando começou, né? Que não tinha ainda. Você não tinha essa perspectiva, né? De trabalhar com os cães, né? Estava na engenharia. E aí, de repente, depois do seu cãozinho que te acompanhou, e acabou abrindo. Você está ainda no curso de veterinária, está terminando especialização, é isso, né? O Rodrigo acho que Não, falou, não. Tô terminando ainda o curso, não é especialização, o curso em si ainda. é, que é longo. Que legal. E fala um pouquinho pra gente como que foi esse começo aí. Beleza. Pessoal, se quiser mandar perguntas também, fiquem à vontade, tá? É que aqui perdeu. Teve uma que perguntou se o pincher pode ser adestrado. Eu acho O que. Pinter pode ser adestrado sim. Ó, uma curiosidade que pouca gente sabe, tá? E vão ficar de cara. Adivinha qual é a raça dos dois primeiros cães de terapia documentado da história? Nossa, gente, eu já ia falar que era o irmão do lobo lá. Esses cães mais assim, mas não faço ideia. Pessoal que está assistindo aí tem ideia? Qual é a raça dos dois primeiros cães de terapia? Qual a raça dos dois primeiros cães de terapia? Qual que tu chutaria? E fica aí a pergunta.
Quem acertar ganha um doce. Então tá, no final da live eu dou a resposta, É, beleza? aí vou até marcar. Não Então vale tá. Qual a raça dos dois primeiros cães de terapia da história? os primeiros da história. Nossa, eu pesquisei da onde veio, que veio do lobo, lá, mas essa parte eu Cão pulei. Joffrey e cão Jingles, tá? O nome dos dois cachorros, os dois primeiros cães de Alguém terapia que a gente... falou tchau, tchau. Tchau, tchau, Pete. Vamos Ah, lá, essa... As duas que acertaram são minha aluna, depois eu dou a resposta, vamos lá. Ai, sério? Mas vamos lá. Bom, sobre como que eu comecei nisso, foi como tu disse, né? Eu tinha um cão, acabei perdendo ele, e aí era um boxer, e eu quis ter outro cachorro. Então fui pesquisar sobre temperamentos parecidos com boxer, mas em raças que fossem um pouco mais saudável. Aí eu encontrei o American. E aí no canil que eu fui comprar, o Lion, no caso, que foi o meu primeiro cachorro, desses cães que hoje em dia estão comigo, o meu cachorro mais velho, o canil dele também era um centro de treinamento. Então eu fui lá para ver quanto que ficaria e tal. Como eu tava com muito tempo, livre mesmo, assim, tava, pô, emocionalmente meio abalado, tinha gostado da apresentação que eles me fizeram e tal, resolvi eu fazer o curso, de vez mandar adestrar ele. Né? Então eu fui fazer o curso. E daí, antes mesmo de terminar o curso, o pessoal me chamou para trabalhar lá, e aí eu comecei e não parei. Percebi que era minha paixão mesmo, que delícia. comecei na parte de cães de função, eu comecei na parte da proteção. Logo depois a gente começou já a fazer voluntariado na PAI, com os cães de intervenção assistida. E aí em diante, estamos aí até hoje. Hoje em O, dia, Lu- o Lucas tá moro. O Lucas é um amigo nosso, ele é autista, ele faz uns desenhos maravilhosos em camiseta, em caneca. Ele falou: os primeiros cães de terapia são o Labrador e o Golden. Vamos ver, Lucas, final da live, quem vai. Olha, hein? Pensem bem, quero ver qual é a raça dos dois primeiros cães de terapia. Isso, Beleza? isso, vai. Hoje em dia moram comigo 13 cães, todos eles de função em formação. E dia de colégio, onde a gente tem cães de cliente e tal, a gente chega a ter 25 cachorros. Ah, que legal. Então, tem bastante cachorro aqui. Tá? Cães de intervenção ou assistência, a gente tem 5 atualmente. Uau, que legal. E vocês saem, nesse caso, vocês fazem com esses 5 cães trabalho de intervenção, assim, como que é feito ou não? Tô falando. Agora, sendo bem sincero, na pandemia a gente parou bastante, tá? Então foi um pouco complicado. Faz mais ou menos aí uns 6 meses que a gente voltou aos atendimentos. A gente está fazendo de 1 a 2 encontros por mês. E daí, como é algo voluntário, a gente escolhe sempre os maiores necessitados e instituições diferentes também para poder levar os cachorros na maior quantidade de lugares possíveis. Isso é em Florianópolis, você Isso na tá. Grande Florianópolis, né? São Aham. José, Palhoça, Florianópolis, Tubarão, essa a região daqui, isso. Ah, muito legal isso, hein? E na escola, no colégio, né? Os cães, eu vi lá, eu já fui fuçar lá, seu. Tô tão louca. Tô no interior de São Paulo, a pessoa quer se internar no colégio com o cachorro. Mas, enfim, vocês, o cão fica hospedado, fica o mês inteiro, se a pessoa fizer essa escolha ou não? Tem que morar aí, tem que ir voltar? Como que vocês fazem esse Tem, trabalho? tem planos para todas as possibilidades. No próprio Instagram do colégio, lá nos destaques, vocês vão ver os serviços. Então dá para dar uma olhada ali e ver Sim. com todo o detalhamento. Mas a gente tem hospedagem com treino, onde o cão mora com a gente e vai sendo treinado. O dono pode vir aqui ter aulas com a gente também, sem problema nenhum. Ou não, né? Em pessoas de outros estados acaba impossibilitando. Mas o É, cachorro pode vir para cá para ser treinado pela gente também. Inclusive, final do mês, daqui 2 semanas, vai vir o Mike, que é um American que mora lá no Ceará e vai passar 3 meses aqui com a gente para fazer um intensivo de proteção. Então a gente recebe cães de outro estado sem problemas. Né? E aqui em Florianópolis, daí na região, a gente também tem os atendimentos individuais, que a pessoa vem para cá para ter uma aula. As nossas aulas sempre funcionam como um mini curso, a gente dá muito mais foco para o dono do que para o cachorro, para passar todas as ferramentas, todo o conhecimento para o dono ter autonomia depois de lidar com o cachorro, né? E também tem a opção de colégio, onde o cachorro vem, passa o dia e volta para casa. ah, que legal, entendi. Mas esse cão que vem do Ceará, ele vai.
Agora, voltando, né, no cão, ele não é um cão de assistência, ele vai vir, se for vir de avião, ele vai vir, como que é feito o transporte desse cão? Esse cão em específico, caixa de transporte. Vai ter que vir embaixo. Que triste, né? A gente tem que ainda brigar por isso, né? Eu Sua acho que é até opinião um bom, sobre eu acho que é sobre- até um bom tema para gente falar, porque assim, porque eu, a como gente dono de cão, tem, como treinador, né? como estudante de veterinária, me comove bastante essa parte do cachorro ter que ir lá. Mas, assim, também não é o ideal tu pegar um cachorro despreparado e colocar numa cabine para um voo de 8 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas. Exato. Tem os dois lados e eu, sendo bem sincero, eu não tenho a resposta do que seria o ideal. Mas hoje em dia eu devo receber toda semana pelo menos umas 3 ou 4 mensagens do tipo: eu quero viajar com o meu cachorro, eu preciso da certificação para cão de assistência. Como funciona o seu trabalho? A pessoa esperando que ela vai me mandar um Pix de 3, 4, 5 mil reais, eu vou mandar um certificado para ela e Ela agora vai ela pode viajar ao mundo afora com o cachorro na cabine. E ela esquece que qualquer coisa que o cachorro fizer, qualquer coisa que o cachorro fizer, a responsabilidade técnica do comportamento, do treinamento daquele cachorro é vai, minha. é, você vai emitir um atestado, né, Exatamente. que ele é Aí, adestrado se esse cachorro morde alguém, é a minha carreira que vai pro saco. Então, assim, eu entendo muito o lance do tadinho, o cachorro vai ter que ir lá embaixo, mas é complicado a gente generalizar, e achar que todos os cachorros vão estar melhor lá em cima. Porque tem, às vezes o cachorro de fato vai estar melhor trancado numa caixa segura, num ambiente confinado, onde não tem um estímulo demasiado para ele. Tem cães que, se a gente colocar lá em cima, com outras 100 pessoas dentro de um avião, com outros animais, com comida passando, com bebida passando, o cachorro vai literalmente surtar. Não vai ser bom para ele. Vai ser extremamente estressante. Então, assim, tem prós e tem contras do cachorro ir lá na cabine ou ir lá embaixo, tem que tá? ser, Nem sempre é o ideal de fato. tem que ser um cão preparado. E no caso do cão que vai, ontem a gente falou e você até escreveu lá, o cão de, vamos lá, eu vou aprender de novo. O cão de assistência é o Uhum. que é o cão de serviço. E o cão de apoio ou de suporte emocional, esses dois termos, para mim, ainda é confuso, porque, no caso, eu não te mandei mensagem igual essas pessoas, mas eu precisava, né, em tratamento, e eu precisava sair com a Julieta, que ela me acompanhasse. E a gente sabe que a maioria dos lugares não aceitam se você entrar com o pet. Eu estava viajando esses dias, Uhum. desci do carro e esqueci, apertada, para parar no frango assado para ir no banheiro, na pista. Não sei se aí no sul tem. Acho que tem, né? Frango Tem, assado. tem. É, do posto. Uhum. É. E fui entrando com ela, o moço me barrou. Eu estava tão acostumada, né? Aí eu falei, poxa, eu não vou brigar com o moço aqui, pegar todo o carteirinho lá. Falei, tudo bem. Aí dei ela para minha filha, fui ao banheiro, voltei. Então, assim, ainda muitos falam que ainda a gente tem esse direito, mas assim, eu pesquisei, sinceramente, o que tem é a lei do cão-guia. Agora, tem no Rio de Janeiro, que eles abrangeram essa lei para os deficientes, qualquer tipo de deficiência. Poder entrar com o cão de. Vamos ver, é o cão de suporte? Seria Assistência. Não, assistente. assistência. Tá. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma lei que Ah, equipara cães de assistência à lei do cão-guia. Então, ah, tudo que é válido para um cão-guia aqui em Santa Catarina é válido para um cão de assistência. aqui no estado de São Paulo, as leis são bem modificadas em muitas coisas. E, no caso, a minha médica fez o laudo, a gente seguiu o que era aqui, para você Uhum. ter acesso ao cão de assistência. Por isso que eu fiquei confusa. Eu, até ontem, até hoje, eu falo cão de assistência, para mim, é emocional. Cão de apoio, emocional. Era a mesma coisa. Mas ela tem, eu não sei se é ela ou eu, tenho o laudo da psiquiatra falando que ela descreve a raça, a idade, e anda junto com o cartão dela, com a carteirinha, com Aham. certinho do veterinário, para eu ter acesso a alguns lugares assim, como ela.
ela é o quê, então? Olha, ela se encaixa na onde aí? No Ela se certo. encaixaria como um cão de suporte emocional, porque ela não tem o treinamento específico para ser um cão de assistência ainda, correto? Correto, então. Então, é Então, esse é o emocional. ponto, né? Sim, Para ser um cão de assistência, tem que ter um médico veterinário e um treinador responsável por aquele cachorro. E assim, da mesma maneira que eu, João, não posso, por exemplo, dar um laudo para ti dizendo que tu tem determinado transtorno, porque eu não tenho responsabilidade técnica sobre aquilo, ela também não pode dar para o cachorro. Então, por exato. mais que ela faça um laudo dizendo, como que é o nome da tua cachorra, Ju? Pieta, A Julieta. Julieta. Ah, a Julieta é um cão de assistência. Não, não convém a ela. Da mesma maneira que não me convém. No colégio, a gente trabalha inclusive com um médico da área da saúde humana, mental humana mesmo, o Dr. Bruno, que acompanha todos os pacientes e todas as famílias justamente por isso. Porque por mais que eu tenha boa vontade, por mais que eu ache que eu esteja fazendo da maneira correta, a responsabilidade técnica sobre uma pessoa tem que ser de É, uma pessoa que estudou pessoas, não do sim, João, que é especialista em cachorro. sim, sim, Entende? entendi. Então, É, o que faltaria para ela ser enquadrada como um cão de assistência é um treinamento generalizado de obediência ao ponto de ela conseguir estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, num estado emocional calmo, tranquilo. E além disso, daí, para ser um cão de assistência de fato, ela ter alguma tarefa que te ajude diretamente em algum dos teus transtornos. Né? Então, por exemplo, ela me ajuda pegando os meus medicamentos em momento de crise. Ou ela me ajuda com terapia de pressão, ou ela me ajuda alertando um familiar meu na hora que eu tiver uma crise convulsiva, ou ela me ajuda. Então, tem alguma ajuda específica dentro da atuação do cachorro também. Isso entendi. seria um cão de assistência. E no caso, ela não foi adestrada desde pequena para isso. Eu comecei agora. Ela tá na obediência. E para mim, eu tenho suporte de viu. Então, assim, ela não precisa. Só que, assim, parece que preciso muito mais dela na hora. Ela percebe quando eu tenho uma crise de ansiedade, ela vem e senta, tira o foco, lá, né? Ela tem já, como ela, bem dizer, nasceu comigo nessa época, então ela sente, percebe tudo que está acontecendo. Mas, e para mim é o suficiente, sabe, João? O Uhum. problema é a socialização. Por isso que eu, como você fala, o cão de apoio emocional não necessariamente precisa ser adestrado, seria o de assistência. Mas eu acho que é importante a gente pensar que se você vai sair, né? Eu tenho muito isso. E se você vai sair com um cão desse, ele precisa, no mínimo, né, respeitar as pessoas também que estão nos lugares. Você não vai levar Perfeito, um cão que vai ficar latindo para todo mundo no restaurante. Então, assim, é perfeito. essa a minha questão. E muita gente também se aproveita, né? Fala assim, é proibido o cão na praia. Ah, mas eu tenho. Isso já eu vi esse ano, assim, e foi pesquisando sobre isso no site do aplicativo de viagens que eu descobri muitas coisas sobre esses tipos de cães. E O o cão de pessoal assistência, assim, o cão de suporte emocional aqui no Brasil, ele veio como um jeitinho brasileiro do cachorro de assistência. Tipo assim, eu preciso ir ali no correio rapidão, só que eu tô com o meu cachorro. Ah, eles não aceitam pet. Não, é o meu cão de suporte emocional. Porque como eu não tenho um laudo de um cão de assistência, eu digo que ele é outra coisa. Mas eu também não posso provar que ele é um cão de assistência. Entende? Veio que meio por isso. Então a é, pessoa foi dando o jeitinho dela para conseguir colocar o cachorro em mais lugares. E assim, tem prós e tem contras. Se o cachorro de fato é de boa, tranquilo. Eu acho que a sociedade está mais do que na hora de começar a aceitar mais cachorro, desde que cães controlados. Agora imagina assim, tu tem um cachorro de assistência que tu se dedicou 2 anos da tua vida para ele. A gente está falando de, além do óbvio, de todo o apego emocional que todo mundo tem por qualquer cachorro, 2 anos inteiros se dedicando em cima de um cão e de um custo financeiro de 30 a 70 mil reais. Aí imagina tu coloca o teu cachorro numa situação onde outro cão de suporte emocional, de uma pessoa que acha que o cão dela tem que estar naquela situação, causa um trauma no teu cachorro. Ataca o teu cão, anda sabe? sem guia. Ai, passei por essa Aí última. tu colocou 2 anos, 70 mil reais, e todo o teu afeto que tu tem por aquele cachorro, e pela tua necessidade, o teu transtorno e todo o benefício que aquele cachorro iria fazer para ti, ou pro teu filho, ou para um familiar teu,
tudo a perder por causa de uma decisão errada de uma pessoa irresponsável. Então, assim, os cachorros de assistência, os cães de terapia, todos esses cães, assim, merecem respeito e admiração máximo. Mas a sociedade precisa entender o nível de exigência que esses cães têm, para eles poderem estar, de fato, aptos a estarem na sociedade sem incomodar, de fato, ninguém. E precisa pensar no cão também, né? Às vezes a pessoa fala, Exatamente. né? Que a gente estava conversando ontem e não pensa no cão. E aí até o Rodrigo falou assim, agora a Gigi se aposentou, pode rolar, brincar, porque antes ela tinha que estar sempre, né? Vai fazer as terapias sempre, né, limpinha, toda. Então, às vezes a pessoa acaba sacrificando um cão que não vai ter muito resultado. Eu não sei se tem isso, mas às vezes não encaixa, né? Porque Sim, nesse modo, como tem todo até esse teste, né, que você falou, e tem pessoas que não, que acaba dando um jeitinho brasileiro, até um caso que o Rodrigo comentou, vai lá e escolhe um cão aleatoriamente, não sem um profissional que vai lá, né, junto, não tem um acompanhamento e depois acaba, não tá dando certo. sim. Então não fica com a pessoa, com meu filho, ou tá errado, mas peraí, né? Tem que ter, além de tudo, tem que pensar em tudo isso, né? No comportamento, temperamento do cão, que vai estar com a pessoa, com a família, né? E no caso, assim, uma pessoa já, quando faz a escolha, você, tipo assim, vai lá e faz a escolha para ser o cão de assistência. Ele já fica com a pessoa. Eu não sei se vocês conhecem a Carol do Altizano. Ela tem um. Conheço, né? Ela acabou pegando, né? Ganhando o Golden. E ele não ficava com ela, e ela queria que o Romeu, e ainda a gente brinca, eu falei que se a gente tivesse mais perto, o Romeu ia casar com a Julieta. Que a gente, ela me ajudou muito no começo do meu diagnóstico, né? A gente conversou bastante. E acabou que ela falou assim: ai, não pode ser o Romeu, porque ele já era meu, tem vínculo. O Golden teve que ficar afastado para ter um treinamento antes de ir para ela. É assim mesmo? Fala um pouquinho como é toda essa trajetória assim que o Depende cão muito da situação, e do quanto a família tem de tempo disponível para se dedicar para aquele cachorro. Por exemplo, a gente tem 3 cães hoje em dia em formação que moram 100% do tempo integral com a gente, entendeu? E vão conhecer a família quando eles tiverem quase 2 anos, pelo menos 1 ano e meio. Então Uhum. é basicamente assim, uma escola de formação onde o cachorro, na fase final, cria vínculo com a pessoa que de fato ele vai trabalhar com. Mas até então eles não se conhecem. Já teve casos também de a gente formar o cachorro indo e vindo. O caso da Lola, o caso do Thor, o caso da própria Heaven. Por mais que ela começou aos 45 dias, ela vinha, ficava 3, 4 dias, ia para casa, ficava mais 3, 4. Né? Depois, numa segunda fase, quando ela já tinha uns 6, 7 meses, ela começou a passar o dia com a gente durante a semana, mas dormia todos os dias em casa e sábado e domingo também ficava em casa. Então foi um processo um pouco diferente. Mas isso porque a família tinha como levar e trazer ela todo santo dia, a família tinha como à noite se dedicar para o treinamento dela, a família tinha como incluir a Heaven 100% do tempo no final de semana. Então tudo isso depende do manejo familiar. Se não é possível, o ideal é que o cachorro de fato more um longo período em formação, até que ele esteja com os comportamentos plenos, que esteja habituado de fato, sabe? Não esteja em processo de aprendizado. Que tenha como um hábito, eu saio na rua, eu fico calmo, ando com a guia relaxada, quando eu chego na calçada eu sento, eu espero. Isso seja automático. A partir desse momento, aí ele pode conhecer a família dele. E a Ah, gente demora para deixar 100% assim mesmo, demora quase 1 ano e meio de treino. nossa, eu não fazia ideia. Eu assim, do que eu vi assim, eu achava que tinha que ter o vínculo primeiro, o cão ter que ter o vínculo com a pessoa para depois ele ser, né, adestrado para para servir, né, para aquela pessoa, né, para ser a função daquela pessoa. Eu achei. E isso não é uma regra, então, não precisa. Pode ter Não, esse contato, então, depende muito do não é uma comportamento regra. da Exato. família, para receber o. Depende do assistido, depende do transtorno, depende de mil coisas. Mil coisas mesmo.
Uma pessoa. Não existe uma regra. Tem um episódio numa série do Netflix, o nome da série se chama Apenas Cães. O primeiro episódio. Os episódios eles não têm nada a ver entre si, é tudo sobre cachorro, mas Ah, não tem conexão um com o outro. O ah, primeiro sim. episódio, ele fala sobre o caso de um cão de serviço, no caso um cão de assistência, né, um service dog, Aham. para uma menina que tem epilepsia, que tem crises convulsivas. E daí Uhum. eles mostram esse processo do acoplamento, né? No final, o cachorro já tem 1 ano e meio, daí eles vão conhecer, a família passa alguns dias. Inclusive, tem uma cena bem legal que mostra a irmã dele, tipo, super, assim, triste, desmotivada, porque ela jurava que não ia ser o cachorro da família, eu ia jogar bolinha, eu ia levar pra praia, eu ia. E daí ela descobre que não, que o cachorro é da irmã dela e ponto. O cachorro não é da família, o cachorro é da irmã dela, um cão de trabalho da irmã. E aí vem aquela frustração. É uma série bem bacana, assim, pra gente ter um primeiro contato com os cães de assistência. Vou ver, já marquei aqui para ver. Então, assim, um cão de serviço, ele adestrado, ele não vai ter um vínculo com as outras pessoas da família, João? Eu É, nunca, não quanto conheço menos, ninguém assim, quanto além. menos melhor, pra ser bem sincero. Sério? Tá? Olha. Ele vai ter o quanto for necessário ele ter. Uhum. Mas o ideal é que não. É que assim, o cão de assistência ele tem que ter um engajamento máximo com uma pessoa. Se um É, dia a vida daquela pessoa depender daquele cachorro, aquele né? cachorro tem que literalmente dar vida por aquilo. Agora, Sim. se todo mundo é muito legal, se Uhum. todo mundo é a Disneylândia, não faz muito sentido eu prestar atenção só na Michelle, só no João, né? Vamos ver se hoje outra Disneylândia tá legal, entendeu? Então, a Aqui vida de um cão de assistência tem que ser dentro de uma pessoa só. é o trabalho dele, a vida dele. Que legal, que importante, né? Eu fiquei assim, muito, achei muito importante. E no caso, assim, uma pessoa, se ela tem, eu tenho, daí seria, acho que um pet, né, de companhia, mas ela, no cão, pegou, comprou o cãozinho, escolheu, achou que era né, vamos dizer, o mais bonzinho lá da ninhada, e trouxe, e não tem o contato com a criança. Aquele cão, muita gente fala assim, é porque o cão escolhe alguém, o animal escolhe alguém da casa, falando no pet de companhia. E assim, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer, porque, tipo, a criança é uma criança que tem um transtorno, mas não precisa do cão de assistência, precisa do cão de só de Uhum. companhia mesmo. Alguma Tá. coisa para a família fazer, para esse cão ter um vínculo melhor com essa criança? Tem, mas assim, aí tem um pensamento a se fazer por trás disso que é qual é a real necessidade da criança e do cachorro estarem interagindo e por que incentivar mais essa interação? Porque se não for uma resposta muito clara, talvez não É, faça sentido a gente incentivar muito essa interação. Porque o cachorro não foi um cão de assistência selecionado. Então existe a possibilidade da interação que a criança fizer não ser relativamente boa para o cachorro, né? sim. Criança é criança. Puxa a orelha, pega no rabo, aperta as bochechas, sobe no colo. Às vezes o cachorro não vai gostar daquilo, principalmente se não for um cachorro selecionado. E tu incentivar isso vai fazer com que a criança enxergue aquilo ali como algo divertido, Uhum. entende? Então, assim, dependendo do Não quer cenário onde a se não tiver criança, um treinamento acontecendo, eu não sugiro que isso seja muito incentivado. Deixe porque as coisas acontecerem naturalmente. uma família veio perguntar, eu viu que eu estava pesquisando, eu falei, nossa, não sei, tem o cãozinho e aconteceu isso. Por que esse cãozinho não gosta do meu filho se eu comprei esse cachorro para o meu filho? Como que eu faço para ele se O aproximar? cachorro, o cachorro, ele não. Esse é o ponto. O cachorro, ele não sabe que ele é do teu filho. Daí ela falou Não assim, tem como adestrar para isso? Aí eu fiquei assim, tem, mas gente. é uma questão de manejo, assim, ó. Tanto da criança gostar do cachorro, quanto do cachorro gostar da criança. Se a gente precisa que o cachorro se atraia pela criança, a criança tem que ser a melhor pessoa da vida do cachorro. Então a comida tem que vir da criança, desculpa, gente. O brinquedo tem que vir da criança, tudo de bom na vida do cachorro tem que vir da criança. Nossa. E não E, do pai, não da mãe, não de todo mundo. O que às vezes e, acontece é, a pessoa compra o cachorro para ser da criança. Mas dela vai lá, tira foto, faz vídeo, joga, não sei o quê. A hora que ela se enjoou do cachorro, pronto, agora vem cá e tu tem que dar atenção pro meu filho agora. E o cachorro também já tá por aqui, entendeu?
Sim. E não aproveita também para ensinar algumas regras, né, de cuidado para a criança, podia, né, ensinar a criança a dar alimentação, né, que isso é importante. Eu acho que a maioria dos Exato. campos se E já ganha, ia criar vínculo. né, cria um vínculo, se ganha pela barriga, né. Aqui a Julieta, o comportamento dela é forçado pela, pela comida, porque ela é muito gulosa para conseguir alguma coisa. Aí tanto é quando ela sabe, eu falo, treino, Julieta, caminha. Ela, antes de eu pegar o pote petisco, ela já tá na caminha, doida. Enfim, então tem que ver tudo isso. Não adianta o cachorro ser da criança e o pai que cuida, a família que cuida e depois, né? Então, não entendi. Aí, mais alguma? Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. O Lucas já trocou, Lucas, não pode. Se trocou agora é o Poodle, pastor alemão e o Cor. O Lucas é uma figura, Ó, nossa. eu vi uma pergunta aqui. Tem como, o Morales perguntou: tem como o cão conviver com outros cães e gatos? Um cão de assistência, sim, tem como ele conviver com cães e gatos. O que não tem como ele conviver com cães e gatos que vão influenciar negativamente o comportamento dele, ou ele conviver com cães e gatos no ambiente de trabalho dele. Então, por exemplo, o cachorro ele tem em casa, vida de pet, de boa. Pô, eu precisei colocar agora o colete na Heaven para ela ajudar o João a fazer o dever de casa. Prende os cachorros, tira os gatos da casa, a Heaven tá trabalhando. Ou a Heaven vai para um quarto específico com o João. Então, trabalho é trabalho, diversão é diversão. Desde que a É, gente saiba diferenciar isso pro cachorro também, não tem problema nenhum. sério, é porque tem muita gente que às vezes está, né, precisando e já tem os animaizinhos, os pets, né, os companheirinhos da casa e tem essa dúvida, vai O atrapalhar, vai dar... cão, não, o cão de assistência pode ser incluído nessa rotina, sem problema nenhum. Vai ter momentos onde a gente vai necessariamente ter que separá-los, cada um num cômodo e tal, mas em geral não tem grandes problemas com isso, não. E, ô João, e me fala uma coisa sobre o adestramento, ou é só os cursos para o tutor que pode ser online, ou é as duas coisas são interligadas? Porque eu vi que você Não, está longe daqui de São Paulo, mas você viaja o Brasil inteiro, que eu sei. Quando vier aqui na região de Campinas, dá um toque pra gente. tá É. bom. Final do ano, novembro ou dezembro, estou em São Paulo de novo. Provavelmente capital, mas estou Ah, aí no estado de vocês de novo. Já é mais pertinho. tá. E Tá, aí, sobre os atendimentos, eu tenho curso individual online, que seria como se fosse uma mentoria, uma consultoria, tá? Mas treinamento pro cão online fica um pouco complicado. Então, normalmente eu passo toda a teoria e até videoprática com os cachorros daqui e tal, mas pro dono colocar a mão na massa com o cachorro daí. Né? Então, o forte mesmo são os cursos. Modéstia à parte, é uma coisa que eu sei fazer, faço muito bem, amo o que eu faço. Tenho muito tesão, muita paixão em fazer aquilo ali. Então, para quem tiver interesse, os cursos online aí estão mais do que em alta. sim, com certeza. Agora a internet possibilita isso, né? Sem distância. E lá no destaque de vocês tem, né, João? Eu vi que estava tendo já. Não sei se ainda tem vaga, acho que esse mês ainda não, não tem mais, mas vai o pessoal que tiver interesse, daí vai lá, conversa com o João no privado, que tem, eu tenho interesse, mas não sei se eu vou ter vaga. Eu vou conversar depois sobre isso. Show de E, bola. que mais, João? Temos 6 minutinhos aqui no Instagram, mais alguma Eu acho pergunta que você tem encontrou? uma pergunta ali, ó. A Lorena, uma aluna minha também lá do curso de Juiz de Fora, perguntou: o treinamento da Twix é voltado para qual tipo de assistência? A Ah, Twix é uma labradora chocolate que a gente está treinando. Tanto a Twix quanto a Laca, a gente ainda chama de cão de serviço, ah, justamente por não saber se ela vai se tornar um cão de terapia, um cão de assistência, para qual lado elas vão. Mas ela tem um fundamento bom de interação física mais dura, desculpa, então, um autista que goste mais dessa pegada, crianças com síndrome de Down que são muito mais de toque, esse perfil seria bacana para Twix. E além disso, ela é uma cachorra com um nariz muito bom. Ela utiliza o faro muito bem. A gente já tem a base de busca de cadáveres, basicamente para ela aprender mesmo como é que é a sistemática do faro. E depois a gente vai fazer a mesma coisa com o João, só que com o assistido dela. Então, depois, hipoteticamente, vai o Fábio, a Maria, o assistido da Twix sim, vai poder se esconder e ela vai encontrar também. Seja em claro, crises reais ou numa brincadeira. sim.
E aí o cachorro, a Twix, no caso, ela vai saber diferenciar depois que ela acabar se é uma brincadeira ou se ela tem que procurar, ou para o cão que está fazendo esse Pro serviço, cachorro é sempre real. hã? Pro cachorro é sempre real. Sempre real, né? Ou sempre uma brincadeira, aí vai de como a gente interpreta. Uma Mas pro brincadeira. cachorro é sempre a mesma coisa, né? É, Não muda, entendeu? O cenário real ou o treino pro cachorro é a mesma coisa. é instintivo, né? No caso, trabalha o instinto deles já, né? Da caça, É. da cura, né? E que isso é uma A forma Heaven já saudável. teve, a Heaven já teve que encontrar o João algumas vezes em cenário real. Uma delas a mãe dele conseguiu gravar, inclusive, ele tinha saído no meio da madrugada, estava conversando com o porteiro deles, do prédio, do condomínio, mas a mãe procurando no apartamento inteiro, para cima e para baixo, não achava. E outra situação também, que ele saiu do hotel que eles estavam, e o pai dele estava com uns amigos no hotel do lado jantando. Então ele saiu do hotel dele, a mãe dele, na verdade, foi atrás com a Heaven desceu até o saguão do hotel, saiu na rua, apontou o hotel do lado, entrou no restaurante e foi na mesa do pai dele. Não acredito. Tava lá o João, né? Ah, isso que eu ia perguntar. E no caso, assim, ela solta? Não, ela vai com o cachorro na guia e vai Com o cachorro acompanhando. na guia. Sim, de Acompanhando. peitoral, com o cão na guia tenso na frente, e a Heaven vai puxando ela para onde tem que ir. E hoje eu estava conversando com uma amiga de vocês, aí ela estava falando ainda da guia, que a gente tem bastante problema na hora que sai no passeio com o cão. E o pessoal, a minha filha saiu agora com o direito, ela falou, ai meu Deus, né? Passa por isso. O pessoal vem, nem pergunta, né? Conversa com a gente. Vê o cachorro, ah, que bonitinho, e vai pegando já. Aí eu falo, ai, fiquei gelada, porque não sei se. Nem tem boca para morder, né? Mas normalmente acho que passa A- tipo isso, né? Eu Aqui, ó, colete, né? a gente sempre sai com umas bandaninhas assim, ó, não me distraia. Ai, falei que Né? eu falei, Ou uns bottoms, sempre deixa um aviso. ai, funciona, Não assim. interaja, não me distraia. Funciona. Ajuda bastante. Ajuda, é. O pessoal, né, quer agradar, mas acaba atrapalhando, distraindo. Ela tem um cachorro medroso também e acaba ficando mais com medo ainda das pessoas, que era o meu caso também. A Sim. gente sensibilizando ela e quando foi pra rua, porque ela não saía nem na rua, aí escutava qualquer barulhinho assim, ela tremia, né? E agora já não, vai de boa. Só que agora o pessoal vem com a mãozona, né? E Não, aí, põe um aviso. e aí a Não gente interaja. percebeu que já estava um pouquinho antes da gente começar com ela, o medo dela já estava tornando raiva, ela estava meio querendo ficar brava, né, para se proteger, é instinto deles, né? E aí esse é o Sim. nosso medo dela, da pessoa vir com a mãozona e ela morder, apesar que o pug tem uma boquica assim, né? Ah, Não, mas machuca igual. acabou a ração, que vergonha. Ai, é assim. Não, põe um aviso que o pessoal vai ficar um pouco mais constrangido de chegar metendo a mão. Ah, legal, muito bom. Nossa, tem muita coisa para falar, né, João? Você vai ter que voltar, hein? Falei A gente pro Rodrigo combina. fazer um bate-papo de vocês e eu fico só escutando, eu, pessoal, só mandando perguntas. Porque eu acho que eu tinha tanta coisa para perguntar e acabo não me encontrando aqui. Mas, João, eu agradeço muito, de coração mesmo. Foi um Adorei prazer. conhecer vocês. Vocês não vão ficar livres da gente daqui, a gente vai ficar. Aí já conheci um monte de gente legal que você deu curso e tal. E a gente vai se encontrando porque eu acho que é isso que precisa, porque não tem, assim, no Brasil a gente fica perdido, igual você falou. Eu acho que não pode ser o jeitinho brasileiro, tem que ter o respeito, tanto com o pet como as outras pessoas que você vai, né, encontrar, você vai estar com o pet ali, mas e aí? Você vai Sim. respeitar o ambiente daquelas pessoas que você está? Então, acho que tem que começar a responsabilidade a partir daí. A gente tem que ter esse senso, tem que ter empatia e cuidado com os nossos animaizinhos. Gente, um monte de gente pergunta: só o cachorro pode ser um cão de serviço? Só o cachorro pode ser um cão de suporte emocional? E o meu Ó, gato? Aí, um cão de suporte emocional, só um cachorro. Mas um animal de suporte emocional dá para ser de outras espécies, não tem problema. Na parte da terapia é muito utilizado os cavalos também, né? Na ecoterapia. sim, Então, eles são bem utilizados também. aqui, por O cachorro ele tem um benefício, né? Que é o lance de já ser incluso na sociedade.
Entende? Então, o próprio treinamento do cachorro é um treinamento relativamente mais fácil se comparado com outros animais. Mas lembra, é sempre o paciente, ou assistido, ou indivíduo. Então, vamos supor que, por exemplo, a gente está falando de uma criança, né, com TEA, dentro do espectro autista, que é fissuradaça em répteis. Por que não Sim, um lagarto? Por que não uma cobra? Se para pode. aquele indivíduo faz sentido, né? Uhum. Então, tudo depende, assim, do objetivo final. Aí entra no apoio emocional, né? O Exatamente. apoio emocional. Como a gente viu, né, há um tempo atrás, sempre, né, sai na mídia que a pessoa quis viajar com o esquilinho, outra com outro animalzinho e não pôde, porque o cão pode, mas o outro animal não pode. Então, assim, é muito, né, A estereotipado. diferença é sempre o nível de treinamento. Esse é o ponto. O nível de treinamento que aquele cachorro tem. Qual é a responsabilidade dos comportamentos que aquele cachorro tem? Mas no caso, se for um lagarto viajando, ele não vai ter Não sido, tem como. ele só vai Exatamente. num apoio da pessoa, como a criança tem algum objeto de apego, né? Seria esse apego, Exato. Perfeito. Perfeito. Então, para né? ser assistência mesmo, o ponto é sempre o treinamento. E os cavalos da ecoterapia já entra na parte de animais de Intervenção assistida. Isso, exatamente. Assim, ó, em tese, tá? Em tese. Nunca vi na minha vida. Mas em teoria, tu consegue treinar um cavalo para assistência. Porque o cavalo tem vários protocolos de treinamento também. O problema é na prática. Como é que tu vai levar um cavalo para cima e para baixo? Ah, um pônei até vai, aquele mini horse, sabe? Aham. Mas fora cães e cavalos, eu acho um pouco difícil. Tá? No E caso, assim, o cavalo forçando um pouco a barra também. eu acho. Mas para terapia, né? Aqui a gente tem um programa muito legal, que tem uma faculdade da USP aqui, que tem o SENA, que faz esse trabalho para crianças com transtornos, né? De sensibilizar e tal. E é muito legal também. O cavalo é muito bem recebido, eu acho, né? Acho que igual o cachorro, né? Pelas É, crianças. Mas tem também quem gosta da cobra e do lagarto, ué, né? exato. João, deixa uma mensagem aí pra gente terminar. Eu Foi um agradeço. prazer, gente, para todos. Espero estar de volta logo, logo aí. Espero que tenha mudado um pouquinho o pensamento de vocês. Que tenha tido gente interessada aí, gente de bom propósito que vá atrás, tá? Fica duas sugestões aí para a galera que sempre vem me perguntar sobre bibliografia. Ó, um livro chamado Terapia Assistida por Animais. Vocês encontram ele na Amazon ou nas lojas americanas por R$ 80, mais ou menos. Um livro muito bom, bem completo. E outro também, Intervenções Assistidas por Animais com Mediador de Cães, tá? Esse é um livro da UFSC, da Universidade Federal daqui de Santa Catarina, bem bacana também, tá? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, os dois livros aí são boas fontes. Pessoal, beijo para todo mundo. Até a Obrigado pela oportunidade, viu? Tchau, tchau. Valeu. próxima. Obrigada, valeu.